E aí, para mandar bem no Enem, tem um ponto que é fundamental: entender direitinho como a história do Brasil molda o nosso presente. E é exatamente essa a nossa missão por aqui hoje. A gente vai conectar os pontos entre o Brasil colonial e os desafios que a gente enfrenta agora. Vamos mergulhar nessa análise? Bom, vamos começar com uma pergunta que é puro suco de Enem, sabe? Daquelas que abrem a cabeça para a redação e para as questões de humanas. Porque um período que acabou há mais de 200 anos ainda define tanto, mas tanto, a nossa sociedade? A chave para responder essa pergunta está nas narrativas. É que a história, gente, não é só um amontoado de fatos. É o jeito como esses fatos são organizados, como são contados, e é justamente essa construção que a gente vai investigar a partir de agora. Então, para começar a nossa primeira parte, o passado no presente. Vamos ver qual é o eco da colonização na sociedade de hoje? Pensem só na escala de tempo. Foram mais de 300 anos de colonização portuguesa. 300 anos de um sistema todo baseado na exploração e na escravidão. É tempo demais. Tempo suficiente para criar raízes muito, mas muito profundas na estrutura de um país. Tá, mas que raízes são essas na prática? Olha, a gente pode resumir em alguns pontos-chave. A desigualdade racial que a gente vê hoje, por exemplo, não surgiu do nada, é uma herança direta daquele período. Isso aparece no acesso desigual à educação, à saúde, à grana. Mas, ao mesmo tempo, nossa cultura, nossa língua e um ponto crucial, nosso legado de luta e resistência também nasceram nesse caldeirão todo. Agora vamos dar um passo além. É hora de desconstruir a própria ideia de colonização, olhando para muito além daquela história tradicional do descobrimento. A primeira grande história que todo mundo aprende na escola é a do descobrimento. Mas vamos pensar juntos. Dá mesmo para usar essa palavra se milhões de pessoas, os povos indígenas, já viviam aqui há milênios? A chegada dos portugueses não foi uma descoberta, e sim o começo de um longo processo de colonização. De como é que um processo que envolveu escravizar povos inteiros foi justificado naquela época? A resposta está numa ideologia. Existia uma crença de que os colonizadores eram culturalmente e socialmente superiores, e isso, na visão deles, dava o direito de dominar e de escravizar. O nome disso é eurocentrismo. E o que é bem interessante aqui é a definição clara, é uma visão de mundo que bota a Europa no centro de tudo, como se fosse o único padrão de civilização. Foi essa mentalidade que serviu de base e de justificativa ideológica para as atrocidades da escravidão tanto indígena quanto africana. Mas, olha, essa história não é só sobre dominação. De jeito nenhum. Na nossa terceira parte, a gente vai conhecer o outro lado da moeda, as muitas faces da resistência. Então, o ponto crucial é este aqui. A resistência não foi um mero detalhe na história. Foi um elemento fundamental na construção do que a gente chama de Brasil hoje. A nossa identidade foi forjada tanto pela opressão quanto pela luta contra ela. E essa resistência teve muitas formas. Esse quadro aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Enquanto as populações indígenas muitas vezes partiram para o conflito armado, as populações africanas escravizadas resistiram mantendo suas culturas e religiões vivas e, claro, através das fugas e da criação dos quilombos, que eram verdadeiros territórios de liberdade no meio de tanta opressão. E tudo isso leva a gente para uma questão super atual, que é o tema da nossa quarta sessão: a Batalha das Narrativas. Afinal de contas, quem é que conta a história? Hoje em dia, essa batalha acontece escancarada na internet. Plataformas como o YouTube, por exemplo, viraram um verdadeiro palco de disputa entre a história pesquisada por historiadores e o que a gente chama de revisionismo ou negacionismo histórico, que tenta distorcer os fatos. E que narrativas problemáticas são essas para a gente ficar de olho? Esse quadro aqui é uma ferramenta ótima. Tem aquela ideia de que a colonização foi uma força civilizadora. Ou aquela que exalta a grandeza da nação, focando só no lado europeu. Ou a que fala em dominação pacífica, como se não tivesse violência. E também aquela que foca em heróis individuais, apagando toda a resistência coletiva. Sacar isso é essencial para uma leitura crítica. Vamos ver um exemplo bem prático dessa batalha. Rola por aí uma narrativa revisionista que diz que o racismo só surgiu no século XIX. Só que a análise histórica mostra o contrário. O racismo foi a base da escravidão desde o comecinho, tratando pessoas como propriedade justamente por considerá-las racialmente inferiores. A diferença aqui é gigantesca e fundamental. Certo, diante disso tudo, como é que a gente segue em frente? A nossa última sessão aponta algumas direções.
os caminhos para o futuro e a construção de um olhar crítico. Superar esse legado, claro, é um processo bem complexo. As ferramentas que a gente tem incluem uma educação antirracista, políticas públicas de inclusão, um ensino de história com uma perspectiva decolonial, ou seja, que valoriza outras vozes além da europeia, e, claro, o combate ativo ao racismo no nosso dia a dia. E na hora de estudar, principalmente pensando no Enem, como é que se pesquisa com esse olhar mais crítico? Anota aí que essa dica é de ouro. Primeiro, busque sempre fontes confiáveis. Coisa de universidade, artigos acadêmicos, jornalismo sério. Segundo, considere múltiplas perspectivas, não só a dominante. Terceiro, sempre verifique e cruze as informações. E por último, talvez o mais importante de tudo, reflita. Se pergunte, espera aí, quem é que se beneficia quando a história é contada desse jeito? E para a gente fechar, fica uma reflexão. Entender história de forma crítica não é só para passar uma prova, sabe? É sobre se tornar uma pessoa mais consciente. Porque a história não está pronta, acabada. Ela é contada e recontada todos os dias. E a pergunta que fica é: qual história do Brasil cada um de nós vai ajudar a contar?